Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Network Pro. Eu sou o Fernando e hoje eu vou falar sobre como criar um concentrador VPN na Amazon usando o pfSense. Eu fiz um desenho porque essa configuração ela tem uma série de detalhes importantes. Então, quando eu participo de um projeto que tem muito detalhe, ou a rede é muito grande, ou tem muitos elementos, eu costumo fazer um desenho de arquitetura até para facilitar e guiar a configuração na hora de implementar a arquitetura que eu planejei. Então aqui eu tenho um desenho, basicamente eu tenho a AWS, dentro da AWS eu tenho a minha área, eu vou usar uma área que eu uso para laboratório. Dentro dessa área você tem uma VPC padrão, mas eu não vou trabalhar com a VPC padrão, nós vamos deletar, eu vou mostrar no decorrer do vídeo. Esse vídeo ele ficou grande porque eu não achei interessante fazer uma série dele, porque são vários assuntos que permeiam a mesma finalidade, que é colocar o pfSense como concentrador VPN na AWS. Então o que você pode notar aqui? Que eu vou ter uma subnet privada, ou seja, a princípio a subnet privada ela não tem internet, né? No final do vídeo eu vou mostrar como sair para a internet através do próprio pfSense, que vai estar na subnet pública. Então eu não vou mostrar o site to site, mas a ideia do desenho é mostrar que eu posso ter um concentrador tanto com conexões site to site, que pode ser IPsec ou OpenVPN, conectando a empresa, e posso ter home office. Então a missão do vídeo de hoje é chegar com a VPN até o pfSense e da subnet pública acessar os itens que estão dentro da subnet privada, usando todo o contexto ali de VPC na AWS. Então o que é importante você avaliar se de repente você não conhece muito sobre cloud ou você está iniciando? Se você tem algum projeto que você vai investir em compra de servidor, compra de storage, contratação de link, esse tipo de item, eu sugiro que você avalie esse conteúdo, porque pode ser que seja útil para você. Então é possível você ter, imagine que você tem um RP TOTOS, um RP SAP. Você pode ter um EC2 que é relacionado aí, você pode fazer o paralelo com as suas máquinas virtuais, e o RDS aqui com o banco de dados. Então você pode ter tudo isso na nuvem. Aqui eu coloquei na mesma subrede, mas eu poderia ter uma subrede para EC2, uma subnet para RDS e assim vai. Eu posso ter alta disponibilidade, eu posso, caso eu tenha mais necessidade de recurso, com os load balance, com o failover. Então tem uma série de itens na AWS que é interessante. O que você precisa levar em consideração? O custo-benefício de quanto você vai gastar por mês. Agora, eu acho que é uma hora complicada, do dólar muito alto, mas mesmo assim, se você souber usar as instâncias, porque a instância você paga enquanto ela está ligada. De repente, aos finais de semana, você desliga as instâncias e volta a ligar elas na segunda-feira. Então, tem uma série de coisas que podem fazer com que você tenha um custo menor na AWS. Eu vou falar um pouco sobre custo na hora que eu for subir a instância do pfSense, porque o pfSense tem um custo para que você use o software na AWS. É um custo pequeno, mas é importante salientar. Então eu fiz esse desenho de arquitetura, tentando mostrar da melhor forma, e eu vou voltar nesse desenho no decorrer do vídeo, porque eu vou usar esse desenho de arquitetura como referência. Resumindo, eu vou ter um bloco barra 23, 10, 000. Dentro desse barra 23 eu posso ir de 10.0.0.0 até 10.0.1.255. Então eu vou fazer 2 barras 24, 1 barra 24 para subnet privada, 1 barra 24 para subnet pública. O pfSense vai ter duas interfaces? Não, ele vai ter uma interface só, vai ter só a interface WAN, e nós vamos falar sobre os detalhes que você precisa para configurar dessa forma. Então se você tem curiosidade de saber como que configura um concentrador VPN na AWS, por que você faria isso, a ideia é mostrar esse tema nesse vídeo. Por que eu configuro um concentrador VPN na AWS? Porque a VPN Client to Site da AWS é mais cara do que se você tiver um pfSense, dependendo da quantidade. Talvez para 4 ou 5 usuários compense você fazer direto na borda lá da AWS, direto ali na área de VPC. Mas se você tiver muitas conexões VPN Client to Site para acessar um ambiente atrás,
é importante que você saiba que você vai economizar bastante colocando o pfSense como concentrador VPN. O que você pode aproveitar disso daqui? Se você quiser oferecer firewall como serviço para o seu cliente, se você quiser oferecer serviço em nuvem gerenciado, você pode usar isso ao seu favor e oferecer com o pfSense, que vai ter um custo muito menor do que se você fosse fazer com outras soluções. E fica funcional, vocês vão poder ver isso no decorrer desse vídeo. Dando início na configuração, aqui eu tenho a minha área da AWS. Eu criei uma conta específica, eu tenho uma conta que eu uso para fazer laboratórios, então geralmente eu separo os laboratórios dos projetos, fica mais fácil. E aqui eu tenho as áreas onde eu vou fazer as configurações, tanto em EC2 quanto em VPC. Veja aqui em EC2 que eu não tenho nenhuma configuração nessa região da AWS, então eu escolhi ela justamente porque eu não tenho nada aqui, então é como se tivesse eu criado uma conta do zero, que é o que você vai fazer se você tiver vontade de acompanhar esse vídeo. Crie uma conta para que você possa acompanhar o tema. Então aqui eu tenho a VPC, aqui as configurações. Veja que eu tenho aqui, para as pessoas que têm preocupação com segurança, veja em segurança, identidade e conformidade, quantos itens eu tenho para garantir a segurança, a conformidade e compliance do meu ambiente na AWS. Então, se essa for uma preocupação, fique tranquilo, porque a AWS ela usa o modelo de cloud compartilhado, ou seja, ela toma conta da infraestrutura e você toma conta da aplicação. E a parte que ela toma conta é uma parte que ela tem um time gigante para fazer isso, e os profissionais são os dos mais capacitados que nós temos no mercado. Aqui na área de VPC, em EC2 eu não tenho nada. Aqui na minha VPC, o que eu tenho? Eu tenho uma VPC padrão. Então, o que a AWS sempre fornece? Ela oferece uma VPC 172.31.00/16. Veja que aqui no vídeo eu coloquei um X porque eu não vou trabalhar com a VPC padrão. Geralmente a VPC padrão, ela coloca todas as subnets ali associado a um route table que tem acesso à internet. Então aqui, quando eu vou deletar, ele está avisando para mim que ele vai deletar alguns itens, e que se eu não criar uma VPC nova ou não selecionar outra área da AWS, eu não vou conseguir iniciar nenhuma instância. Então veja que agora eu não tenho mais nenhuma VPC, não tenho mais nenhuma subnet, tabela de roteamento, não tenho mais nada. Então esse vídeo ficou grande porque, como o assunto é um pouco denso no que diz respeito à informação, tem muita informação para passar, eu quero fazer do zero, passo a passo, explicando cada etapa. Então aqui a primeira etapa é criar a VPC. Então eu vou dar o nome de VPC, VPC NPRO, vou usar o bloco que eu considerei no desenho de arquitetura, que é o 10.0.0/23, e dentro desse /23 eu vou quebrar ele depois, quando eu for criar subnets, em 2/24. Não vou usar IPv6 e não vou falar sobre o TENNES, porque não é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é focar na configuração necessária para poder subir o pfSense na AWS como concentrador VPN. E fica excelente, tá? Aqui eu tenho a VPC que eu acabei de criar, que é a VPC NPRO, já usando o /23 que eu coloquei no desenho de arquitetura. Eu tenho uma tabela de roteamento que ele cria default, porque ele tem que ter uma tabela de roteamento. Então ele cria alguns itens, ele cria um security group padrão, ele cria uma ACL e coloca todo mundo lá dentro. Eu vou falar disso no decorrer do vídeo também. Então aqui eu tenho a subnet privada, eu vou precisar criar uma subnet, e eu vou criar duas route table. A route table é a tabela de roteamento que essa subnet vai usar. Toda a subnet na AWS ela usa uma tabela de roteamento que pode ser diferente ou pode ser compartilhada, tá? Eu vou falar sobre isso adiante. E aqui eu coloco a VPC, eu só tenho uma. A área de disponibilidade são os data centers dentro de uma região da AWS. Você poderia deixar sem preferência, que ele seleciona automático, tá? Veja que eu já tenho a subnet priv criada, que é o 10.0.0/24, e agora eu vou fazer o mesmo processo para a subnet pública. Basicamente é a mesma coisa, a criação é igual. Então é importante que você preste atenção nos passos se você for fazer e não tiver tanto conhecimento na parte de rede ou cloud, tá?
Aqui, como eu falei, são os data centers dentro de uma região. E aqui eu vou usar o outro bloco disponível dentro do /23 que eu disponibilizei, que essa VPC vai usar. Tá? Então é importante que você tenha um conhecimento prévio aí da área de rede, para que você não fique tão perdido aí no que eu estou falando sobre a parte de subnet. Espero que vocês consigam fazer, faça com calma, tá? Vou subir aqui um pouquinho. Veja que as subnets, elas estão usando a mesma tabela de roteamento. Lembra que eu falei? Todas elas têm uma tabela de roteamento e elas estão usando a mesma de forma compartilhada. Porém, eu quero criar uma subnet pública e quero criar uma subnet privada. Então, eu tenho que criar uma tabela de roteamento pública, que vai ter um gateway de saída para a internet, e quero criar uma tabela de roteamento privada, né, que ela não vai ter gateway de saída para a internet. No final do vídeo eu vou até configurar o pfSense para poder sair por lá essas instâncias que estão dentro da subnet privada. Caso você precise atualizar o Windows e caso você queira saber, eu prefiro particularmente criar uma instância NAT para isso, mas também não vou entrar no mérito porque não é o foco do vídeo. Se eu for falar de tudo que tem aqui dentro de VPC, é assunto aí para uma série com pelo menos uns 5 ou 6 vídeos, tá, pessoal? Então aqui eu vou deletar, eu não consigo deletar a tabela de roteamento porque ela é a tabela de roteamento padrão. Então ali, se você vê em main, ela é a padrão. E aqui nas subnets eu vou fazer as associações das subnets com as tabelas de roteamento. Eu posso fazer aqui em Action, eu posso selecionar e vir aqui em Action e editar e selecionar por aqui, tá? É uma maneira de fazer. Tem algumas outras maneiras de fazer, então não vou fazer por aqui. Eu posso voltar aqui direto nas routing tables e editar as associações de subnet e selecionar por aqui, também é uma maneira, tá? Fique à vontade para fazer da maneira que for conveniente para você. Então aqui é bem tranquilo, tá, pessoal? Eu vou associar a tabela de roteamento com a subnet correspondente, tá? Tanto para privada quanto para pública. E depois vou fazer algumas alterações de rota para que seja possível que você entenda qual é a diferença entre uma subnet pública e uma subnet privada, tá? Então é importante que você entenda as diferenças e é bem básica. Basicamente, uma tem rota para a internet e a outra não. E aqui eu vou selecionar novamente, aqui, só que agora eu vou fazer a associação da tabela de roteamento pública com a subnet pública. Então cada subnet vai ter a sua própria tabela de roteamento separada, elas não vão usar de modo compartilhado. Então se eu tentar deletar novamente eu não consigo, porque eu tenho que selecionar outra tabela de roteamento como main, né, como central. E agora sim, se eu vier aqui na default, que foi criada automaticamente junto com a VPC, eu estou apto para deletar. Então eu estou aqui só com as minhas duas rotas, tabelas de roteamento, a pública e a privada, já com as subnets, com as devidas subnets associadas, tá? Então veja aqui que eu tenho só duas subnets e duas tabelas de roteamento. Então aqui em rotas, que é a grande diferença entre uma e outra. A privada, ela vai ter, em tese ali, somente uma rota saindo ali para local, ou seja, ela não tem uma rota zerada saindo para nenhum internet gateway. Como eu deletei a outra VPC, eu vou ter que criar um internet gateway e anexar ou atachar ele nesta VPC que eu acabei de criar, tá? Pode parecer muita informação, estou procurando falar bem devagar, pessoal, para que vocês possam acompanhar. Se você não entendeu alguma parte do vídeo, volte o vídeo e procure entender cada item se você tem interesse em criar um concentrador VPN na AWS usando o pfSense. Mas isso daqui com certeza vai te ajudar não só para configuração de concentrador VPN, como de repente iniciar na configuração de VPC, tá? Agora eu vou selecionar aqui o Internet Gateway que eu acabei de criar. Então agora eu tenho uma rota default saindo para um Internet Gateway e vai ser essa subnet que eu vou associar posteriormente ao pfSense, tá? Então nós estamos quase terminando as configurações, tem mais algumas configurações aqui que eu preciso fazer. Eu só quero mostrar aqui que agora eu tenho uma rota saindo, na pública e na privada eu só tenho uma rota local, tá? Então é importante que entenda. Aqui eu preciso marcar
para atribuir um IP público para essa subnet. Então, cada vez que eu lançar uma instância nessa subnet, eu quero que essa subnet também entregue um IP público válido. Aqui eu não vou colocar para privada. Por quê? Porque eu preciso de um IP público para poder acessar o PFSense, né? Então, isso é a ideia de NAT aí que nós temos no IPv4, né? No IPv6 isso muda completamente. E a ideia é no futuro também falar sobre IPv6 no canal. Tem bastante assunto legal que eu pretendo trazer aí no decorrer desse ano aqui no canal da Network Pro. Mais uma alteração, eu vou editar aqui a VPC para poder habilitar aqui a resolução de nome DNS. Então, basicamente aqui a parte mais tranquila da configuração está feita, tá? Então, antes de lançar as instâncias, eu tenho que deixar a VPC bem configuradinha para que eu não tenha nenhum tipo de problema. Então, esse é o melhor dos cenários. Imagina que você é um consultor, chegou no cliente e ele te deu um console zerado para você trabalhar na AWS. Esse é o melhor dos mundos. Se você conseguir sair da largada já fazendo a coisa certa, vai diminuir muito o esforço administrativo para você no futuro. Então agora aqui na área de EC2, onde eu consigo lançar as instâncias EC2, que você pode fazer o paralelo aí das suas máquinas virtuais ou dos seus servidores físicos. Eu configuro tudo por imagem, então eu tenho um free tier. Esse free tier ele vai me permitir usar aqui uma instância Windows e uma Linux 720 horas por mês durante 12 meses sem pagar nada, para que eu possa fazer testes, enfim, conhecer o serviço da AWS. E aqui na configuração já tenho a primeira novidade, né, que é a configuração da VPC. Qual que é a ideia aqui, pessoal? É que vocês entendam que a área de EC2 é a área onde eu faço o launch, onde eu lanço as instâncias. Então algumas vezes eu vou ir, vou voltar e vou explicar novamente. Então, o que eu estou procurando aqui? Eu estou procurando uma imagem pronta do Windows que já existe no Marketplace da AWS. O Marketplace é como se fosse uma loja, tá? E aqui em Network, veja que eu já tenho selecionado a VPC, porque eu só tenho uma. Eu poderia escolher se eu tivesse mais. E aqui eu tenho como selecionar a pública e a privada. Então vamos lá, eu tenho aqui a instância pública, tenho a privada. Então veja que o Windows vai ficar na instância privada, ela não vai ser acessível através da internet. Eu vou dar acesso no final, mas ela não consigo acessar ela, eu vou fazer isso através da VPN. Então aqui é o Security Group, colocar aqui só para ele colocar para o Security Group Default e vou mexer no Security Group depois no decorrer do vídeo para que eu possa falar mais sobre esse conteúdo. Aqui eu tenho os pares de chave, eu tenho que criar um par de chave nessa área da AWS, nessa região da AWS eu não tenho nenhuma. Para que eu possa conseguir o password dessa instância daqui a um tempo, eu vou precisar desse par de chave. Eu vou usar esse par de chave tanto para lançar essa instância quanto para lançar a instância do PFSense. Esse par de chaves ele vai ser útil, é importante. No laboratório ali de Zabbix AWS eu falo também sobre o tema, o cartãozinho está aqui em cima. Então eu lancei uma instância, uma máquina virtual Windows na subnet privada. Agora eu vou colocar o PFSense em uma subnet pública. Vou fazer isso para que eu possa acessar o PFSense e fazer o gerenciamento. Então veja que eu já tenho aqui o PFSense, já está na última versão 2.4.5. Então lembra que eu falei o preço de software? No caso do PFSense ele tem um preço, né? Se você pegar uma instância CentOS, aqui o software é zerado. O PFSense ele tem um preço, tá, pessoal? Não é um preço muito alto, mas é um preço que você precisa considerar se você for implementar isso na sua empresa. Então, aqui eu tenho as instâncias, os tipos estão associados aí à quantidade de processadores CPU, memória e rede, né, a largura de banda que vai ser disponibilizada para essa instância. Então vou fazer uma continha simples aqui para você entender o tamanho do problema se você não dimensionar corretamente. Veja que aqui uma instância T3 micro, que é uma que eu gosto bastante de trabalhar, ela custa 0,92 por hora. Então vou fazer 0,92 vezes 720, que é a quantidade de horas que eu tenho no mês. Então se você deixar essa instância ligada, vai custar $66, né? Vezes 5,80, que é o preço do dólar, você vai pagar no final do mês R$384. Então você precisa dimensionar. Se você não for usar essa instância no final de semana, desliga, então você consome menos horas, então o preço cai.
Então é importante que você avalie, né? O ideal é que você faça os laboratórios, dê uma olhada nas calculadoras, né? A AWS ela tem uma calculadora que você pode usar para estimar quanto que você vai gastar mensal, e aí você gasta mensal e faz o custo-benefício, né? Então aqui, agora, para fazer o lançamento aqui da instância do PFSense, eu vou colocar ele na pública, na subnet pública, vou selecionar aqui Delete on Termination para que quando eu deletar essa instância no futuro, esse volume EBS já seja deletado automaticamente. E aqui a mesma coisa, não vou trabalhar nesse momento aqui no lançamento da instância, o Security Group, eu vou deixar para trabalhar depois, tá? E vou dar só o acesso aqui para o Security Group padrão, que é uma coisa que nesse momento tá bom, porque eu só quero subir a instância para não misturar aí o conteúdo. Como é muito conteúdo, o vídeo é muito grande, eu estou tentando fazer o máximo para poder separar o conteúdo para você que está vendo o vídeo possa entender tranquilamente o que eu estou fazendo, tá bom? Aqui eu já tenho lançada a instância do PFSense, vou aqui voltar para a área das instâncias. Então agora eu tenho duas instâncias, eu tenho uma instância Windows, veja que ela não tem um IP público, e tem uma instância PFSense, que tem um IP público. Então nós vimos aí, até chegar a esse ponto, como que a gente fez essa configuração. Então é importante que você não pule os passos, faça com calma, tá? O Security Group nós temos duas configurações de segurança. Nós temos o Security Group, que você pode fazer o paralelo à regra de Firewall, não tenho nenhum, vou criar agora. E temos as ACLs. O Security Group, regra de Firewall, né? Direto ali no recurso, tá? Eu não consigo deletar porque esse daqui foi criado junto com a VPC. E tenho a ACL, que é o padrão ali que eu defino quais redes se acessam, tá? Eu vou usar a ACL padrão e só vou mexer nesse vídeo para não criar muita confusão no Security Group, tá? Eu vou criar uma regra de acesso para o PFSense para que eu possa gerenciar o PFSense. Então, como ele não tem nenhuma regra de entrada permitindo, eu não vou conseguir acesso no IP público. Então, o outbound, a regra já está permitindo saída para qualquer lugar. E vou colocar aqui em All Traffic e vou selecionar MyIP. Quando eu seleciono MyIP, essa regra aqui, essa configuração, ela pega o IP que eu estou pegando no momento e coloca na regra. Então, agora eu posso salvar, que eu vou ter uma regra associada, vou associar aqui posteriormente na instância do PFSense, falando que se o IP tiver a origem, o IP que eu estou agora, eu posso me conectar. Então, ali o que eu estou falando é o básico ali do entendimento de regra de Firewall. Por isso que esse conteúdo eu estou tomando bastante cuidado. E agora eu vou atribuir esse Security Group nessa instância para que eu consiga fazer o gerenciamento inicial do PFSense, tá? Eu vou arrastar um pouquinho aqui para cima, então vou copiar esse IP e agora, se eu estiver feito tudo correto, eu vou ter acesso ao PFSense para fazer as configurações iniciais aqui, como se eu tivesse acabado de instalar o PFSense. Então veja que eu recebo uma configuração aqui avisando que o certificado não é certificado válido, que é um certificado autoassinado. Se eu vier aqui colocar admin PFSense, não vai funcionar, porque esse usuário não está habilitado para esse acesso. Você tem que vir aqui em Instance Settings e vir em Get Instance Screenshot. Aqui eu vou ter acesso ao usuário e senha que está configurado para essa instância. Então aqui, se eu vim aqui logo no comecinho aqui da imagem, eu tenho aqui EC2 User Password Changed to. Aqui é o password. Ah, Fernando, esse password não está entrando. Reinicia a instância que ele vai gerar um outro. Até você entrar com esse password, cada vez que você reiniciar a instância, o PFSense vai gerar um novo password. Então é importante que você entenda isso. Ah, não estou conseguindo de jeito nenhum. Tem algumas vezes que essas senhas, ela vem com espaço e às vezes não funciona assim. Então reinicia a instância aqui pelo console da AWS mesmo. Ele vai gerar uma nova senha, um novo password, para que você possa usar e ver se esse próximo password habilita com que você possa fazer login no web console do PFSense. Então voltamos aqui. Agora eu vou usar o usuário correto, vou colar a senha que eu acabei de copiar lá do screenshot e aqui eu já tenho acesso
ao PFSense que está na AWS. Então, é um primeiro passo aqui de configuração necessária a ser feita. Eu vou diminuir um pouquinho aqui a resolução da tela para enquadrar aqui no 1080. E agora eu tenho aqui já tenho aqui o nosso querido PFSense. Aqui é um warning avisando que ele iniciou o serviço de SSH. Por padrão ele já faz isso na AWS. E aqui eu tenho as configurações iniciais, eu já consigo começar a interagir com o PFSense. Então a gente vai nesse primeiro momento sempre fazer algumas configurações aqui no PFSense e vai voltar lá no console, porque algumas coisas a gente faz lá, outras a gente faz aqui. VPN eu tenho algumas modificações, tá? Ali em PFSense eu não tenho community, porque o software, como vocês puderam ver, ele é pago aqui na AWS. E aqui, mesmo ele sendo pago, eu não tenho contato de suporte. Contato de suporte é uma outra coisa, tá, pessoal? E aqui eu tenho a possibilidade de configurar o OpenVPN. Veja que a NetGate ela já disponibiliza a imagem com um acesso customizado aí, se você quiser habilitar, tá? Ou você pode criar o seu server, mas eu vou usar o velho e bom Wizard. Tem funcionado excelentemente bem. Não vou usar os certificados já criados pela NetGate, vou selecionar novos certificados. Então, vou fazer a criação aí, nos últimos vídeos aí de VPN, eu fiz essa configuração, mas eu vou repassar aqui rapidamente, porque não é um processo que vai tomar muito tempo e eu posso mostrar aqui para vocês tranquilamente. Aqui algumas coisas aí do último vídeo aí, porque eu estou usando a mesma máquina do IPsec VTI. E aqui eu começo a colocar aqui os parâmetros. Como a porta 1194 já está para aquele outro server, eu vou usar aqui a 1195 para não encavalar, né? Poderia até usar a mesma, porque aquele lá está desabilitado, mas vou preferir usar uma outra porta num outro server, tá? E aqui eu coloco uma descrição, VPN para acesso aos recursos na Amazon, tá? Então, o que é legal desse concentrador? Consigo fazer site to site, client to site, consigo ter as coisas na AWS, e consigo aumentar muito mais a flexibilidade de onde eu vou acessar os dados, tá? Aqui eu vou usar o GCM 128, aí o recomendado aí nos últimos documentos pela NetGate. Vou habilitar aqui o hardware de criptografia, que esse processador desse host no qual eu tenho essa instância na AWS, ela possui a possibilidade de habilitar essa configuração. Tunnel Network, Local Network é padrão, então nós já falamos bastante sobre isso nos vídeos. Não pode ser nada conflitante com sua rede interna. É importante que você entenda bem esse conceito entre túnel, rede do túnel e rede remota. Vou marcar aqui para ele criar duas novas regras e finalizado eu já tenho a configuração do OpenVPN finalizada sem problemas, tá? Então aqui ó, eu tenho a configuração do AES-NI, eu vou colocar só o AES-NI, só que o ideal é que você aplique essa configuração e reinicie o PFSense, que é o que eu vou fazer na sequência desse vídeo. Então, recapitulando, o que nós precisamos entender aqui, enquanto vai reiniciar aqui o PFSense, eu vou aproveitar para falar algumas coisas. O importante é que você faça uma arquitetura, faça um desenho. Quando que você vai ter esse cenário? Uma infraestrutura feita na AWS e precisar de um concentrador VPN. Veja que agora está habilitado, então eu já vou ter performance aí de hardware para os acessos VPN. E isso vai te ajudar também, caso você seja integrador. Tem bastante gente que entrou em contato comigo, vou instalar o pacote aqui do OpenVPN Client. Entrou em contato comigo falando que está começando, né? Alguns aí por conta do Covid acabaram perdendo o emprego. Pessoal, tá aí, tem um monte de ferramenta. Eu acho que daqui para frente, se cloud era uma tendência, vai ser ainda mais. E vai caber aí os consultores saber como implementar isso daqui com o melhor custo-benefício. Então, se você for lá colocar 720 horas cheia, vai ficar caro, mas se você ligar só quando precisa, não fica, tá? Então, você precisa fazer a arquitetura e usar a tecnologia a seu favor aí para poder monetizar, ganhar dinheiro, prospectar novos clientes e novos negócios para você ou para sua empresa. Aqui, feita a instalação do Client Export, eu já poderia exportar aqui a VPN, mas eu não vou usar o usuário padrão. Eu vou criar um outro usuário para fazer essa configuração. Eu acho que fica mais clean e
o entendimento vai ficar facilitado. E basicamente vou colocar usuário, senha, vou selecionar para que ele coloque aqui, crie um certificado, e vou selecionar a CA que eu criei e vinculei a VPN, que é a Network Pro CA. Feito isso, eu vou criar o usuário e está feita a configuração. Eu já consigo exportar a VPN para ser instalada no Windows e consigo já começar os testes de conexão que nós vamos fazer aí a seguir no decorrer do vídeo, tá? Eu já tenho aqui o usuário, só que se eu exportar com interface IP address, eu vou arrastar aqui para cima, vou colocar o widget do OpenVPN também. Veja que eu só tenho uma interface e essa interface ela tem um IP de rede interna. Se eu for lá exportar direto, o que vai acontecer? Não vai conectar, porque o OpenVPN vai tentar conectar no IP de rede interna, então ele não vai conseguir acesso, tá? Por incrível que pareça, tem muito chamado aqui para o time de suporte com esse tipo de configuração simples, que às vezes eu atribuo mais a correria ali, a falta de atenção. Então tenham atenção. Ali em status eu checaria, mas eu não tenho nenhuma VPN configurada e conectada, né? Então por isso eu quis mostrar. E aqui agora eu tenho a capacidade de exportar a VPN e colocar aqui outro, e colocar ou o hostname ou o IP. Então eu vou colocar o IP, tá? Ah, Fernando, se esse IP da AWS cair, pessoal, 6 anos que eu trabalho com a AWS, eu nunca vi, tá? É um IP deles caírem, tá? Então é muito estável, tá? Eles trabalham com abordagem dupla, fibra apagada, tem de tudo lá para, é bem difícil, tá? Aqui eu tenho os últimos itens que eu fiz download, né? Do OpenVPN aí exportado e do ponto .pen lá, que é a chave de criptografia para poder conseguir a senha, tá? Então o que eu posso te dizer é o seguinte: se tem um lugar que o PFSense vai rodar estável na AWS, tá? Eu acho que em 4 anos, acho que vai para 4 ainda, que tem alguns ambientes com o PFSense lá. Eu acho que teve uma vez que eu precisei reiniciar lá, porque de manhã ele apareceu lá com um problema de inicialização. Mas o que eu fiz? Eu dei o stop na instância, dei start, ela ligou sem problema nenhum, mas de qualquer maneira eu também tinha snapshot e backup do PFSense, tá? Então, se alguma coisa acontecesse, eu estaria prevenido. E é o que você deve fazer, trabalha sempre com backup, e a flexibilidade aqui na AWS é um negócio impressionante, tá? Aqui, pessoal, instalação do OpenVPN exportado, não tem muito segredo, tá? Iniciei o OpenVPN, agora vou pedir para conectar. Vou usar o NPRO, que foi o usuário e senha que eu criei aqui para essa demonstração, e eu já sou capaz de conectar lá no 52.53.249.67 na porta 1195 UDP, tá? Aqui está cortado por causa do enquadramento do vídeo, mas eu já estou conectado, tá tudo certinho. Eu vou tentar conectar aqui na sequência, no vídeo, no PFSense pelo IP da interface interna, porque daqui a pouco eu vou editar o Security Group para não acessar mais o IP pelo IP externo. Eu quero acessar só acesso pela porta VPN, pela porta 1195. Então eu me conecto na VPN, uma vez conectado na VPN eu acesso o PFSense pelo IP interno, pelo IP de rede interna. Então vou usar aqui o EC2 User, aquela senha pequenininha que é gerada quando eu inicio. Então agora que eu entrei com a senha, eu posso reiniciar a instância que não vai mais alterar. E aqui eu tenho mostrando aqui que eu estou conectado a partir do meu IP, tenho a conexão. Então se eu tivesse mais clientes usando esse server aqui, OpenVPN, ele mostraria aqui embaixo, tá? E aqui eu vou começar a fazer as alterações. Então esse é o primeiro passo. Então você tem que conseguir conectar no PFSense. Então veja que essa senha aqui, como eu usei agora a primeira vez, ela já não vai mudar mais mesmo que eu reinicie a instância, tá? Então eu vejo que eu tenho as duas estão aqui running, os status checks delas estão ok. Eu tenho o 10.00231 que é o Windows Server que eu subi, e vou ter o PFSense aí rodando com outro IP que é o 10.0.1.190 na subnet pública, tá? Então o que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que pegar o password do Windows. Então eu seleciono aqui o aws.pen e vou fazer o decrypt do password. Ele vai gerar um password bem pequenininho, um usuário e senha,
para que eu possa conectar via terminal server nesse servidor. Então esse servidor, lembra, ele não tem acesso à internet, ele não é acessível da internet, a partir da internet. Eu só vou conseguir acessar através da VPN. Então eu vou fazer esse teste agora, eu vou tentar acessar ele via terminal server para ver se o acesso VPN já está funcional. Então eu consigo fazer algumas configurações aqui para fazer o teste. Então eu sempre abro um bloquinho de notas, coloco aqui, mas o ideal é que você troque essas senhas, tem aí pelo menos um KeePass aí para gerenciar as suas senhas, não deixe num bloco de notas, muito menos no Excel, e por incrível que pareça isso é mais comum do que se imagina. Eu vou abrir aqui o terminal aqui da área remota para fazer uma conexão lá de terminal server, né? Então se eu tentar pingar o IP eu não vou conseguir, porque o firewall do Windows está habilitado, obviamente. Então ele sempre sai aí, quando você inicia um Windows aí pela primeira vez, ele fica com o firewall habilitado. Porém, se tudo estiver certo aqui, eu vou estar apto para conseguir fazer a conexão na minha instância que está na rede privada. Então eu vou colocar aqui o usuário, em seguida eu vou copiar a senha, porque eu não vou ter, vamos otimizar um pouco o tempo de ficar digitando essa senha pequena. E se tudo der certo, se a configuração da VPN der certo, da VPC estiver certa, agora eu estarei apto a fazer a conexão no Windows Server na Amazon através da VPN. Então, o nosso vídeo de arquitetura lá, o nosso desenho de arquitetura nos ajudou, nos guiou e mostra que isso aqui é funcional e eu consigo fazer o acesso. Ah, Fernando, a pessoa não vai vir hoje, então disponibiliza lá o acesso para ela VPN. Então fica muito bom, funciona muito bem. Muitos dos clientes nossos têm um ambiente similares a esse, tá? Muito maiores, obviamente. Dificilmente você vai entrar numa empresa que vai te dar um console AWS zerado para você começar do zero. Isso é o sonho de consumo de todo mundo, chegar e pegar um projeto e fazer do zero, porque você faz do seu jeito. Você não vai pegar reconfiguração de ninguém, né? Então aqui, veja que eu consegui conectar na AWS através da VPN, né? Então, nossa configuração de VPC e VPN no pfSense foram corretas. Agora eu já consigo fazer as configurações, já consigo acessar os recursos. Se eu tivesse um banco de dados lá, poderia usar o Management Studio para conectar. Então aqui, ó, 10.0.0.231, que foi o IP que ele pegou do DHCP aqui naquela rede. Então quando você cria uma subnet, ele cria um pool de DHCP automaticamente vinculado naquela subnet. E aqui, só que veja que eu não tenho, se eu tentar pingar o IP do DNS do Google, eu não consigo, porque eu não tenho um gateway saindo para a internet nesta tabela de roteamento que está associada a essa subnet. Então é importante que você lembre que a VPC ali é como se você fosse encaixando um Lego, né? Então você tem que ir construindo os pedaços e depois você vai encaixando ele, configurando para que você consiga fazer os acessos. Às vezes, quando você tem um ambiente muito grande, o troubleshooting disso daqui é um negócio um pouco complicado, mas com paciência e entendimento do que está fazendo, você consegue fazer. Então veja que eu tenho o acesso pfSense, a ideia é que eu não tenha mais esse acesso pfSense. Agora o que eu quero? Eu quero dar acesso apenas à porta 1195 DP a partir de qualquer IP. Seria o ideal que eu tivesse um IP fixo para poder me conectar, mas geralmente para site to site você até pode ter um IP fixo na empresa. Mas quando você está trabalhando com client to site, dificilmente você vai ter um IP fixo na casa lá do seu colaborador, tá? Então eu vou colocar aqui uma regra custom UDP permitindo acesso na porta 1195 a partir de qualquer origem, tá? Então quando eu coloco zerado, eu estou permitindo acesso nessa porta de qualquer origem. Então o que vai acontecer? Como o pfSense está numa subnet pública, ele tem um IP válido associado. A partir do momento que eu associar esse security group nessa instância, quando esse tráfego bater na borda lá da minha área de VPC, ele vai ter permissão para poder se conectar nessa porta. Então, uma vez que eu exportei, eu tenho o certificado de usuário, eu vou conseguir me conectar porque esse tráfego será encaminhado para a minha instância pfSense. Então, estou tentando aí falar mais devagar possível para que nós possamos
ter o entendimento correto. Então veja, eu tenho só 2 security groups associados. Uma porta 1195 DP liberada a partir de qualquer origem e permitindo ali o security group padrão criado no momento que eu iniciei a configuração dessa VPC da VPC N Pro. Então aqui é a configuração que eu preciso fazer nesse momento. Então qual que é a ideia? Agora que eu desabilitei o acesso público, mesmo ele sendo a partir do meu IP, se eu chegar aqui agora e colocar esse IP no browser, eu não consigo mais acessar. Então ele vai ficar procurando aqui e daqui a pouco ele dá erro. Por quê? Porque eu não tenho mais uma regra permitindo acesso. Eu só tenho uma regra permitindo acesso na porta 1195 da VPN, e pela qual eu estou conectado e eu continuo com acesso no pfSense através da interface interna. Então, objetivo alcançado, pessoal. Aqui, a partir do home office, consegui me conectar no pfSense na Amazon. A partir da subnet pública, consegui acessar o recurso dentro da subnet privada, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Pode ser que nesse momento você não veja tanta aplicação, mas te garanto que quando você passar a trabalhar com serviços em nuvem que vão crescer ainda mais nessa pandemia e depois, pode ter certeza que vai ser um canal de serviço que vai expandir bastante, tá? Ainda continuo sem acesso na internet da instância, então eu preciso desabilitar aqui o check source, tá? Na instância pfSense, primeira coisa que eu preciso fazer para que isso funcione. E agora eu preciso ir na VPC e apontar lá na tabela de roteamento da rede privada, eu preciso colocar uma rota saindo por algum lugar para poder sair para a internet. Meio óbvio, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou apontar a rota para a instância do pfSense, que vai ter uma ENI, uma Elastic Network Interface associada. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Vou colocar uma rota zerada, que é geralmente rota de default gate, vou selecionar a instância, e o final 204 é a instância pfSense. Então elas têm uma numeração aqui meio doida, então o serviço ele se conecta geralmente pelo esse nome aí das instâncias, tá? Então agora, se eu salvar a rota, eu já tenho uma rota default saindo lá pelo pfSense, tá? A configuração, veja que ele está saindo pela interface de rede do pfSense. Como eu só tenho uma, ele não perguntou qual era, porque só tinha uma. Se tivesse duas, ele ia pedir para escolher. Só tenho uma. Aqui na AWS a configuração já está completa. Aqui está tudo certo. Se eu vim aqui, eu consigo ver. Aqui vendo a ENI. Eu cliquei na ENI, mostrou, e aqui eu estou mostrando que essa ENI, essa Network Interface, ela está vinculada à instância do pfSense. Então é importante que você entenda, tá? Não queira entender tudo a primeiro passo, mas a ideia eu preciso explicar porque é uma coisa importante, tá? Então veja que o firewall ele só conhece a rede 10.0.0/24. Para poder sair tendo uma interface só, eu preciso mudar o comportamento do NAT outbound. Porque como o pfSense não conhece aquela rede, ele vai precisar fazer um NAT, uma tradução, né, daquela rede para a rede que ele conhece para poder sair para a internet. Então, basicamente, aqui não tem muito segredo, tá? Eu acho que conteúdo de NAT no pfSense é o que você mais encontra, então não vou me alongar muito sobre a parte de NAT, mas você precisa fazer um NAT lá da rede 10.0.0/24. Basta que você copie as regras de baixo aqui, coloque no modo híbrido, e aqui essa daqui já bastaria, mas, por exemplo, se você tiver uma VPN IPsec, é importante que você faça aqui para a porta 500, que é a porta do IPsec, seguindo esses passos aqui, bem simples, bem tranquilo, tá? Aqui, basicamente, você vai copiar e vai colocar no source ali a rede da qual você está partindo para a internet, no caso é a rede da subnet privada. O outro passo agora é configurar uma regra de firewall. Então entenda como agora que você vai usar para saída também, entenda essa interface aqui como WAN e LAN. Então todas as configurações que você fazia na LAN, você vai ter que fazer também nessa interface. Aqui eu vou colocar uma regra de network da rede inteira, mas você pode fazer aqui o que você está acostumado a fazer com alias, colocando por IP. Eu vou habilitar o log de pacote, porque geralmente quando você vai fazer troubleshooting ali, resolver problemas, você precisa habilitar os logs. E aqui agora, dando tudo certo, eu tenho que vir aqui na instância
EC2, o Windows Server. Vou diminuir aqui as coisas aqui para poder mostrar que eu estou na instância correta, tá? Estou no Windows Server no 10.0.0.2.3.1. E agora, se eu pingar o Google, o DNS do Google, veja que eu já consigo sair usando a internet lá do pfSense, tá? Às vezes você precisa atualizar o Windows. Eu prefiro trabalhar com uma instância NAT e fazer isso de uma outra maneira, concentrando ali algumas coisas nas instâncias NAT. Mas você consegue sair pelo pfSense e controlar por aqui também, tá? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Ficou um pouco longo, mas tem muita coisa que eu precisava ser dita e não dava para falar em 10 minutos, tá? Eu fazia os vídeos antigamente pensando no tempo, mas à medida que o tempo passou eu vi que é melhor eu gastar mais tempo e passar mais conteúdo, que dessa forma eu consigo reforçar mais as coisas com vocês. Obrigado, até o próximo vídeo.